Quando você acha que foi esse estopim emocional, esse estopim de problema emocional com jogadores, você acha que já existia, sempre existiu nessa proporção? Ou as redes sociais serviram para... Eu estou tentando lembrar de oito aqui, um pouco da cultura, né? Porque o futebol, a cultura do futebol, ela vai mudando, né? Com o decorrer do tempo. Eu não falo nem evoluir, mas ela muda. Não sei se é bom ou se é ruim, mas ela mudou. Sim. E, enfim, eu sou de uma escola do final dos anos 90 e era muito diferente. Eu lembro do preconceito com o psicólogo. Não meu, até porque os psicólogos do Flamengo na minha época salvaram a minha vida. E eu sempre tive um respeito muito grande por esse tipo de profissional. Mas eu lembro de como funcionava. E você está em 2008 tendo que quebrar barreira, né, cara? Quando você acha que foi esse estopim emocional, esse estopim de problema emocional com jogadores, você acha que já existia, sempre existiu nessa proporção? Ou as redes sociais serviram para exacerbar um pouco mais esse tipo de sentimento? Quando você acha que essa parada começou a explodir no futebol e no esporte mundial? Bom, quando eu vi uma entrevista do Ronaldo Fenômeno recente, onde ele atribui aquela convulsão que ele sofre na Copa de 98, onde ele se submete a uma bateria de exames e não deu nada, ele não teve antes e ele não teve depois, e ele numa conversa com o Galvão Bueno, eles são amigos, então ele disse inclusive ali que é a primeira, olha como é que é a questão da barreira em relação a essa questão mental, que eles, embora sejam amigos, eles nunca tinham tocado nesse assunto. E aí o Ronaldo diz, 25 anos depois, que a única coisa que ele atribui ao fato dele ter sofrido aquela convulsão no dia da final da Copa do Mundo foi de um estresse de final de Copa do Mundo. E aí, já em 98, porque assim, desde que o ser humano existe, ele não tem uma alma, ele é uma alma. A parte emocional faz parte do atleta. Logicamente que com o boom da internet, né, você tinha pressão quando você jogava, você tinha pressão mais no estádio ou você lendo um jornal. Isso. Hoje a pressão está na palma da sua mão. A cobrança potencializou? Potencializou. E ao mesmo tempo, né, você tem uma nova geração que, comparada a uma geração mais antiga, é uma geração mais fragilizada emocionalmente. Então você tem uma geração menos forte emocionalmente, com uma pressão infinitamente maior. E isso aconteceu. Só que assim, respondendo a sua pergunta, essa pressão é desde sempre em todos os esportes, sendo que, como a diferença do futebol, o futebol todo mundo faria melhor. É boa isso, concordo. Então, no Brasil, você quiser trocar de sexo, tá liberado, irmão. Você tem liberdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Se você quiser trocar de religião, você era budista, agora você quer ser evangélico, se é evangélico quer ser qualquer outra coisa, tá tudo bem. Você cismou que você não é homem, que você é mulher, tudo bem, cara. Vai lá e troca teu documento. Agora, trocar de clube é mau caráter. Se quiser, pode puxar pra tu aí. Então, você trocar de time, não, aí você é mau caráter. Então, há um peso muito grande, passional, emocional no mundo do esporte. E hoje estão enxergando que os atletas não devem ser vistos como super-heróis, devem ser vistos como seres humanos. Concordo contigo. E aí é que você começa a dar um valor maior ao atleta ele se preparar para a sua atividade esportiva do seu ponto de vista mental. E aí tem uma informação que é importante dar, que eu não sei se a gente falaria isso mais para frente, é que fala-se muito hoje de saúde mental, cara, saúde mental é para o ser humano normal. Futebol é performance mental, esquece, amigo. É decisão de vida numa partida, num lance. Você entende? São milhões que são envolvidos numa jogada. Então, é pressão o tempo inteiro. É a pressão de todos os lados. Então, estamos falando de performance mental. Da mesma forma que você treina uma batida, da mesma forma que você treina, ensaia um time para poder jogar o que está na mente daquele treinador, mentalmente é a mesma coisa. E hoje as neurociências estão desvelando informações sobre isso. O mundo científico está se rendendo a isso, só que lá atrás não tinha isso. E foi nesse período aí exatamente que a gente começou a nossa trajetória. Verdade, verdade. Cara, você falou de pressão, aí eu já
Um jogador da NBA chamado Lillard, ele era do Portland Trail Blazers, eu acho. Sabe quem é esse jogador? Ele falou uma coisa sobre pressão que eu me identifiquei. E eu queria falar com você, já que a gente falou de pressão aqui, acho que eu nunca falei isso com ninguém. Uma vez perguntaram pra ele sobre a pressão de jogar, né? A gente sabe como é que funciona na NBA, aqueles últimos arremessos. Os caras só lembram quando os caras acertam, que eles erram muito mais do que acertam. O próprio Michael Jordan já falou isso. Ele falando de pressão pra ele, ele falou, cara, pressão aqui não. Aqui não tem pressão porque eu trabalho todo dia. Eu repito isso aqui todo dia. E se eu errar, faz parte. Eu vou ter que pegar a bola de novo para tentar acertar no próximo. Pressão é para uma mãe solteira que tem que criar 3, 4 filhos. E eu me identifico muito com essa parada, que a gente até brincou aqui. Depois de um tempo, eu fui muito mais disciplina do que motivação. Você acha que esse cara ele tem um sentido racional falar isso? Ou o esporte, claro que são esportes diferentes, mas são todos atletas, ele está sendo muito racional ou o futebol tem uma parte muito mais emocional dentro dele mesmo? Existe um peso emocional no futebol, no basquete também existe essa carga, mas eu creio que o que ele quis dizer foi o seguinte: eu me preparei, eu repeti, eu automatizei o movimento. Então ele estava também mentalmente pronto, ele só não verbalizou isso. Sim. Por quê? É aquilo que eu disse. Então, se você treina, se você repete, tudo que você faz repetidamente vira um comportamento. Por que que um Kobe Bryant, um LeBron James, um Oscar Schmidt, o Oscar sempre disse isso. Por que que a mão dele era santa? Porque ele treinava. E ele não gostava que chamasse ele de mão Mão santa. santa, exatamente. Então, Ele não gostava. mão treinada. Isso, Então, verdade. você também treina as suas emoções. Então, quando hoje nós temos essas informações, já não tínhamos informações desse nível há um tempo atrás, ou pelo menos chegando ao mundo do esporte. Você conseguir discernir o que que é emoção, o que que é sentimento, o que que é pensamento, o que que é paixão e o que que é amor aqui por trás. O futebol envolve tudo isso. Só que você é um profissional que não pode dar luz a todas as suas emoções. Você tem que controlar elas ali. Porque uma emoção mal gerenciada pode te causar uma expulsão, pode te causar você se perder dentro do jogo, uma perda de um gesto técnico. Por quê? Porque você não gerenciou bem as suas emoções. Então, a questão emocional, a questão mental, assim como a parte física, a parte técnica, a parte tática, toda ela é treinada. A questão é, o atleta recebe essa informação? Quando ele chega no clube, na base, ele recebe essa informação que ele também precisa estar pronto mentalmente, que ele precisa treinar a sua mente para isso?